Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 28. Este capítulo nos apresenta o confronto direto entre Jeremias e o falso profeta Hananias, que promete uma restauração rápida para Judá, em oposição à mensagem de juízo anunciada por Jeremias. Esse encontro revela o perigo das mensagens agradáveis, mas enganosas, e nos ensina sobre a importância do discernimento espiritual, da fidelidade à verdade e da coragem para confrontar o engano, mesmo quando ele é popular. Agora convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 28 do livro do profeta Jeremias. Isso sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Hananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Hananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Hananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Hananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Hananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta: Ouve agora, Hananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. O capítulo 28 se abre com um momento tenso e significativo. No mesmo ano em que Jeremias havia profetizado usando o jugo de madeira como símbolo da sujeição ao rei da Babilônia, surge Hananias, filho de Azur, um dos profetas diante do povo. Na presença dos sacerdotes e de todo o povo reunido no templo, Hananias entrega uma mensagem muito diferente. Ele declara que, dentro de 2 anos,
Deus quebraria o jugo de Nabucodonosor e traria de volta todos os utensílios do templo e os cativos exilados na Babilônia. Essa mensagem era tudo o que o povo queria ouvir: rápida restauração, fim do sofrimento e derrota do opressor. Hananias usa palavras cheias de esperança, mas vazias de verdade. Ele promete paz e prosperidade, mesmo quando Deus já havia anunciado disciplina e correção. Aqui começamos a perceber o grande contraste entre o ministério de Jeremias e o dos falsos profetas. Enquanto Jeremias pregava uma palavra dura, porém vinda de Deus, Hananias oferecia uma palavra agradável, mas enganosa. Esse episódio nos lembra que nem toda palavra que conforta vem de Deus e que a fidelidade à verdade é mais importante do que agradar aos ouvintes. A cena torna-se ainda mais interessante quando Jeremias responde. Ele poderia ter reagido com ira, mas em vez disso, responde com calma e até com certa ironia. Jeremias diz: Amém, assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor as tuas palavras e traga os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados de volta. Jeremias não está concordando com Hananias. Ele está mostrando que, se fosse da vontade de Deus, ele mesmo desejaria aquela restauração rápida. Mas Jeremias sabe que a realidade espiritual é outra. E ele logo acrescenta que, desde os tempos antigos, os verdadeiros profetas anunciaram guerra, mal e peste contra muitas nações e reinos, não apenas palavras de paz. Aqui aprendemos uma lição valiosa sobre discernimento espiritual. Jeremias nos ensina que a mensagem verdadeira de Deus nem sempre é fácil de ouvir e muitas vezes desafia nosso orgulho e conforto. Quando discernimos mensagens espirituais, precisamos verificar se elas alinham com o caráter de Deus e com a totalidade das Escrituras, e não apenas com nossos desejos pessoais. Esse momento inicial do capítulo 28 nos alerta para o perigo de buscar apenas mensagens agradáveis, esquecendo que o verdadeiro chamado de Deus inclui correção, arrependimento e transformação. Após a resposta inicial de Jeremias, o confronto entre ele e Hananias se intensifica. Jeremias aproveita a oportunidade para ensinar ao povo um princípio fundamental. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a palavra dele, será conhecido como profeta que o Senhor de fato enviou. Em outras palavras, Jeremias lembra que o teste de um verdadeiro profeta está no cumprimento de suas palavras. Não é suficiente falar coisas agradáveis. O verdadeiro profeta é aquele cujas palavras provêm do Senhor e que, no tempo certo, se confirmam. Nesse ponto, vemos a paciência e a sabedoria de Jeremias. Ele não tenta impor sua autoridade pela força, nem argumenta interminavelmente. Ele simplesmente reafirma a verdade de Deus e deixa claro que o tempo provará quem fala em nome do Senhor. Essa postura nos ensina sobre humildade espiritual. Jeremias não está interessado em vencer debates para satisfazer seu ego, mas em ser fiel ao chamado de Deus, sabendo que o Senhor mesmo confirmará sua palavra no momento certo. O clima, porém, se torna ainda mais dramático quando Hananias toma uma atitude simbólica e ousada. Ele tira o jugo de madeira do pescoço de Jeremias e o quebra diante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos. Esse gesto teatral impressiona os presentes e fortalece ainda mais a mensagem enganosa que Hananias estava promovendo. A multidão, ansiosa por ouvir palavras de libertação, provavelmente via Hananias como um profeta corajoso e inspirador. Jeremias, por sua vez, não reage com violência nem se apressa em se defender. O texto nos diz que ele simplesmente foi o seu caminho. Esse detalhe é profundamente instrutivo. Jeremias não precisa entrar em disputa emocional ou teatral para defender a verdade de Deus.
Ele confia que a fidelidade ao Senhor e a paciência diante do engano serão suficientes. Jeremias nos ensina que muitas vezes é preciso permanecer firme, calmo e silencioso quando confrontados com falsidade, aguardando que Deus mesmo traga à luz a verdade. Esse trecho também destaca o perigo do engano espiritual, quando ele é acompanhado por sinais visuais e palavras sedutoras. O povo estava mais inclinado a ouvir Hananias, porque ele oferecia esperança rápida, mesmo que falsa. Isso nos desafia a sermos vigilantes e criteriosos, buscando discernimento espiritual para não sermos levados por discursos que agradam, mas que desviam do verdadeiro caminho de Deus. Depois que Jeremias se afasta, Deus não permite que o engano de Hananias permaneça sem resposta. A palavra do Senhor vem novamente a Jeremias, instruindo-o a voltar e confrontar Hananias diretamente. Jeremias obedece e transmite a nova mensagem de Deus, que carrega um peso ainda maior de seriedade e juízo. Assim diz o Senhor: quebraste os jugos de madeira, mas em vez deles farás jugos de ferro. Aqui, Deus está mostrando que o gesto simbólico de Hananias não anulou o propósito divino, mas, ao contrário, apenas serviu para reforçar o peso do juízo que viria. O jugo de ferro simboliza uma dominação ainda mais inquebrável e inevitável. Deus afirma que entregará todas as nações ao jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, incluindo os animais do campo. Essa ampliação do alcance do juízo mostra que a resistência do povo e das nações não diminuirá o propósito divino. Antes, tornará o processo ainda mais firme e severo. É um lembrete contundente de que a palavra de Deus não pode ser quebrada por gestos humanos nem alterada por discursos agradáveis. Jeremias então se volta diretamente a Hananias e entrega uma palavra de juízo pessoal. Ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás neste ano, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Essa mensagem é extremamente forte, porque aponta para a gravidade do pecado de Hananias. Ele não apenas se enganou, mas levou o povo ao engano, criando uma falsa sensação de segurança e colocando-os em oposição direta à vontade de Deus. A firmeza de Jeremias neste momento é notável. Ele não apenas confronta publicamente um profeta popular, mas entrega uma palavra que custaria muito a qualquer pessoa anunciar. Jeremias nos ensina que ser fiel a Deus exige coragem para falar a verdade, mesmo quando ela é dura e impopular. Isso vale para líderes espirituais, pais, amigos e todos que têm a responsabilidade de cuidar de outros. A verdade precisa ser dita com amor, mas também com clareza e fidelidade. Esse trecho também nos lembra do impacto das palavras e da responsabilidade daqueles que ensinam, aconselham e guiam. Influenciar pessoas na direção errada é algo grave diante de Deus. Somos chamados a examinar cuidadosamente o que ouvimos e, ainda mais, o que transmitimos, para que nossas palavras estejam alinhadas com a verdade do Senhor. Após entregar a dura mensagem a Hananias, Jeremias encerra o confronto com uma postura de firmeza e fidelidade, deixando claro que a última palavra sempre pertence ao Senhor. Pouco depois, o texto nos revela que morreu Hananias naquele mesmo ano, no 7º mês. Esse detalhe final confirma de forma solene e impressionante a veracidade da profecia de Jeremias e o juízo de Deus sobre o falso profeta. A morte de Hananias não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um sinal visível para todo o povo de que Deus não tolera mentiras em seu nome, nem permite que o engano espiritual prospere indefinidamente. A morte de Hananias serve como um alerta sério.
Embora ele tenha falado com ousadia e com palavras que encantavam os ouvintes, ele havia se colocado em rebeldia direta contra o Senhor. Esse desfecho ensina que a responsabilidade espiritual não é algo leve. Quando alguém assume o papel de guiar, ensinar ou profetizar em nome de Deus, está assumindo um peso de responsabilidade diante do Senhor. Isso vale para líderes espirituais, pregadores, professores e todos aqueles que influenciam vidas. Há um chamado à fidelidade rigorosa à palavra de Deus, sem acréscimos nem distorções. O povo, ao presenciar esse desfecho, teve a oportunidade de aprender uma lição vital sobre discernimento espiritual. Era preciso avaliar as mensagens não apenas pelo carisma ou pela popularidade do mensageiro, mas pelo alinhamento delas com a verdade de Deus e pelo cumprimento no tempo certo. Jeremias se torna aqui um modelo não apenas de coragem profética, mas de paciência em deixar Deus vindicar sua palavra. Ele não precisou lutar por sua reputação. Deus mesmo confirmou quem falava em seu nome. Esse episódio também nos desafia a avaliar com sobriedade as vozes que escolhemos ouvir e seguir. Em um mundo cheio de opiniões, ensinamentos e vozes proféticas, somos chamados a desenvolver discernimento espiritual baseado nas Escrituras, na oração e na busca sincera pela vontade de Deus. Nem tudo que soa bonito, positivo ou popular vem de Deus. A maturidade cristã passa pelo filtro da verdade, da obediência e da confiança no Senhor, mesmo quando suas palavras nos confrontam ou nos chamam à correção. Por fim, essa parte nos recorda que Deus é o guardião final de sua palavra. Ele cumpre suas promessas e sustenta a verdade, garantindo que nenhuma falsidade prevalecerá para sempre. Para nós, isso é um chamado à confiança, à vigilância e à fidelidade, sabendo que servir a Deus é andar na luz da sua verdade, mesmo quando ela desafia nossas expectativas. O desfecho do capítulo 28 traz uma lição poderosa e atemporal. Deus vela pela sua palavra e não deixa que o engano permaneça sem resposta. A morte de Hananias, no mesmo ano em que Jeremias havia anunciado, selou diante de todo o povo a confirmação de quem era o verdadeiro profeta. Esse episódio se torna um marco na história de Judá, mostrando que a fidelidade à verdade de Deus prevalece, enquanto a mentira, por mais carismática ou popular que seja, não prospera diante dele. A reação final de Jeremias e do povo não está detalhada no texto, mas podemos imaginar o impacto daquele evento. O povo que havia ouvido Ananias com entusiasmo agora precisava lidar com a realidade de sua morte repentina. Esse choque provavelmente trouxe temor e, para alguns, uma oportunidade de arrependimento e reflexão. Esse detalhe nos ensina que Deus não apenas confronta o engano com palavras, mas também intervém na história de maneira visível para que sua justiça seja conhecida. A figura de Jeremias permanece como exemplo de coragem e perseverança. Ele foi chamado para uma tarefa ingrata, falar verdades duras a um povo que não queria ouvir, enfrentar líderes religiosos enganadores e suportar oposição constante. Ainda assim, Jeremias permaneceu fiel ao chamado de Deus, não confiando em sua própria força, mas na certeza de que Deus confirmaria sua palavra. Esse testemunho desafia cada um de nós a perseverar em fidelidade, mesmo quando a oposição é intensa ou quando nos sentimos isolados por causa da verdade. O contraste entre Jeremias e Hananias também ressalta a diferença entre popularidade e autoridade espiritual. Hananias era aclamado por oferecer uma mensagem agradável e de rápida vitória, mas ele não tinha o respaldo do Senhor. Jeremias, por outro lado, enfrentava rejeição e sofrimento, mas carregava consigo a autoridade que vinha da obediência a Deus.
Essa tensão continua relevante para nós hoje. Muitas vezes, a voz verdadeira de Deus não será a mais popular, mas será a que nos chama ao arrependimento, à transformação e à fidelidade. Por fim, o capítulo nos lembra que a verdadeira esperança está em Deus e não em mensagens humanas reconfortantes. O Senhor é quem governa a história, confronta o pecado, levanta seus servos e cumpre suas promessas. Ele nos chama a ser um povo atento, discernido e fiel, disposto a ouvir a verdade e a segui-la, mesmo quando ela nos desafia profundamente. Esse é o caminho que nos conduz à vida e à comunhão verdadeira com o nosso Deus. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, que nos ensina a discernir a verdade em meio ao engano e nos chama a uma vida de fidelidade e obediência. Dá-nos discernimento espiritual para não nos deixarmos levar por palavras agradáveis, mas falsas, e ajuda-nos a manter o coração firme na tua verdade. Fortalece-nos para que, como Jeremias, sejamos fiéis ao Senhor, mesmo quando a verdade não for popular ou fácil. Que possamos caminhar na luz, com confiança em Ti, sabendo que és o Deus que vela por Tua palavra e cumpre tudo o que prometeu. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 28 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 29. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.